Lula conversou por telefone com Donald Trump nesta segunda-feira e confirmou uma futura visita a Washington. A data será definida após viagens do presidente brasileiro à Índia e à Coreia do Sul em fevereiro. Os líderes trataram de economia, relações bilaterais e da situação na Venezuela. Assunto para o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber, que vai trazer aqui as atualizações para a nossa audiência. Ivan Kleber já está conosco no telão. Ivan Kleber, boa tarde, seja muito bem-vindo ao JDO, a segunda edição. Boa tarde, Geisiane, uma saudação especial a você e a toda a audiência que nos acompanha na tarde desta segunda-feira, dia 26. Então, tivemos aí, né, essa conversa por telefone, esse possível encontro, embora a gente ainda não tenha uma data marcada, né, muito provavelmente, então, Lula visitará a Casa Branca e será recepcionado pelo presidente americano Donald Trump. A primeira coisa que nós precisamos aqui destacar para a nossa audiência, Geisiane, é que Trump também convidou o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Ele vem mantendo diálogos com Delcy Rodrigues, que é atual líder do regime chavista na Venezuela. E por que eu estou trazendo o nome deles dois, Geisiane? Me parece que a estratégia mesmo da Casa Branca neste momento seja dar aí chances à diplomacia, ao diálogo com esses três em específico, que foram justamente os responsáveis pela manutenção de Nicolás Maduro tanto tempo assim no poder, né? Principalmente depois das eleições de 24. Então, a Casa Branca mantém essa ponte aberta. Agora, o comunicado do Lula é cheio de desejos e de palavras, de ações que vamos fazer, que etc. O Lula está falando muito aquilo que o presidente Trump quer ouvir. Por exemplo, ele diz que reiterou a proposta feita em dezembro ao Departamento de Estado para que o Brasil colabore aí com os Estados Unidos na questão do crime organizado. Tudo muito importante no papel, mas e as ações? Porque quando o presidente Lula sentar ao lado do presidente Trump, ali nós não estaremos mais falando de palavras, mas o presidente americano irá exigir compromisso, ações. Até o momento a gente não viu nada disso. E mais, o posicionamento do Lula tem sido totalmente contrário daquilo que é a política americana para o hemisfério ocidental, principalmente para a América Latina. Estou falando de China, Geisiane, porque na última sexta-feira, e aqui me parece que não é coincidência, que Lula converse com Xi Jinping na sexta e com o presidente Trump na segunda-feira. Será que o Lula pegou indicações ali, orientações com o Xi Jinping antes de ligar para o presidente americano Donald Trump? Esse é um questionamento que eu faço. E quando ele desligou o telefone da conversa com Xi Jinping, ele criticou o Conselho de Paz proposto pelo presidente americano Donald Trump e pediu uma ONU mais forte. Nesse sentido, ele está sendo coerente, aparentemente é isso que ele irá propor ao presidente americano. E ele quer deixar o Conselho de Paz restrito à Palestina e não a todo mundo, como o presidente Trump aí coloca, né, o Conselho de Paz quase que como uma alternativa ao obsoleto Conselho de Segurança da ONU. Geisiane, em última análise, o Planalto até pode comemorar aí a iniciativa, a ideia da conversa, mas eu acredito que deve ser uma comemoração muito contida, porque existe sim a questão aí, o perigo de uma armadilha diplomática nessa ida de Lula a Washington. Então, eles necessitam de muita prudência. Eu acredito que o Lula ele vai tentar marcar a data para a sua visita em Washington após a ida de Gustavo Petro da Colômbia, porque o Lula vai mandar primeiro o colega de Foro de São Paulo ali da Colômbia, tipo, vai lá primeiro e depois você me diz como é que foi, sabe? Vai ser mais ou menos nesse sentido. E a mesma coisa vale para Delcy Rodrigues. Essa é um pouco mais difícil, eu não sei se ela terá coragem de ir aos Estados Unidos. Então, a gente também aguarda aí, nós tivemos o comunicado do lado brasileiro até agora, dessa conversa e dos detalhes que foram ali tratados, enquanto nós estamos, no momento, esperando uma eventual comunicação do presidente Trump. Geralmente ele faz isso, vamos ver se é o caso hoje, né? Dizendo como foi essa conversa. Agora, atentos, o comunicado do Lula é repleto de desejos e aquilo que o lado americano quer ouvir. Só que vai chegar uma hora que a Casa Branca exigirá ações. Aí a situação vai ficar um pouco mais complicada, Geisiane.
Ivan Kleber, trago aqui à tela as nossas analistas do dia. Fabi Barroso, estamos com o nosso querido correspondente internacional, Ivan Kleber. Sua pergunta. Ivan, me veio uma palavra na cabeça, bravateiro, né? Parece isso, a questão do Lula aí com a diplomacia americana. Mas qual o poder, primeiro, boa tarde, gente, falei boa tarde, qual o poder do Lula para exigir que esse fundo da paz, aí, o Conselho da Paz, ele seja somente em relação a Gaza? Ele tem outros que estão falando nesse mesmo sentido ou ele está fazendo isso só realmente freestyle? Boa tarde, doutora Fabi. Olha, eu vou lhe colocar na mesa aqui duas respostas, a versão oficial ou a verdade. A versão oficial é de que Lula vai impor a soberania do Brasil, aquela coisa toda que a gente já conhece. Vamos para os fatos. Lula está fazendo isso porque o Xi Jinping pediu para ele. A garantia de que ele precisa fazer isso chama-se Xi Jinping. Eu não acredito em coincidência, quer dizer, o Xi Jinping conversa com ele na sexta, na segunda-feira ele vem com esse discurso. Um discurso muito semelhante com algumas declarações que ele fez durante o final de semana. Então, me parece, nesse momento, que mais do que... Eu concordo com o termo bravata, Fabiana, doutora Fabiana, concordo, acho que foi muito bem empregado, mas eu também acredito que o Lula, salvo aqui as devidas proporções, quase que está sendo um garoto de recado do Xi Jinping, como quem diz, tentando ser uma ponte entre o Xi Jinping e o Trump. E é por isso que ele fala aquilo que o Trump quer ouvir, para tentar abrir aí um canal de comunicação, né, a visita, aquela coisa toda, e no suco da questão, que é o Conselho de Paz, enfim, aí ele coloca palavras e agendas de Xi Jinping. É um jogo muito arriscado, muito perigoso que o Lula está fazendo, se colocar aí no meio de dois titãs, aí o Xi Jinping e o Trump, no momento em que a administração Trump deixou bem claro qual é o seu posicionamento para o hemisfério ocidental, ou seja, afastar a influência da China. Aquilo que nós vimos na Venezuela e possivelmente veremos essa semana no Irã, vai justamente nesta linha, ou seja, o enfraquecimento da influência da China no hemisfério, assim como no Oriente Médio. E o Lula, com sua mania de grandeza, pode estar se colocando aí em um jogo muito perigoso, como eu disse. Então, doutora Fabiana, eu acredito que ele foi orientado pelo Xi Jinping para essa conversa com o presidente Trump, e aí ele coloca um pouco ali, né, aí como você disse, de algumas obviedades, que a economia americana e a brasileira, quando vão bem, ganha, todo mundo ganha. Nós sabemos que o mundo olha para a economia americana, principalmente, né? E depois, lá atrás, olha para a economia brasileira. Então ele tentou equiparar ali, mas isso é só para dar um tom diplomático e eleitoreiro para o comunicado, mas a grande questão aí está essa influência da China no Brasil e, repito, é um jogo muito perigoso que o Lula está querendo jogar. Geisiane, eu devolvo para você. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.